Ó o pau quebrando, vai, eita boa! Eita, vai! Eita boa! Pega! Boa! Pega! Se a Fórmula 1 esse ano é para ser só da Mercedes, que pelo menos os dois carros caiam na pancadaria pelo nosso entretenimento, né? E foi exatamente isso que aconteceu nesse final de semana no GP de Vem Canadá. Em mais uma etapa que a chuva ficou devendo, pelo menos os pilotos fizeram a sua parte. Assim como eu espero que você também faça a sua parte, deixando o like e se inscrevendo no canal. Afinal de contas, eu tô aqui salvando mais uma segunda-feira sua com o nosso resumo ludibriado. Ó, tá vendo? É pra tu deixar o like, senão é caso de emergência, ó. Tá vendo? E se na segunda-feira passada teve a convocação, eu tô aqui nessa segunda te convocando para conferir o site da GoCase. São vários produtos no site já com a temática da Copa do Mundo e da seleção brasileira. Você acha que eles só fazem capinha de celular, mas tem copo térmico, garrafa térmica e até mochila e mala. Dá uma olhada no link que vai estar aqui embaixo e confere lá. Ah, e não esquece do cupom LUDGERO para ganhar ainda mais desconto nas compras a partir de R$ 99. O final de semana estava com um clima diferente. E não era pelo fato de que a previsão para o domingo era de um dilúvio, e sim porque a pista teria um final de semana de sprint pela primeira vez. Chegando no primeiro quali, ainda na sexta-feira, Jovem Alonso teve o seu momento filme da Fórmula 1. Foi lá, fez a sua volta, ficou no grupo que avançava para a sessão seguinte e aí meteu o carro no muro quando o tempo estava acabando. Os eliminados foram Chico Pires, Stroll, surpreendentemente Pierre Gasly, Bottas e Albon e Lawson, que não marcaram tempo. No SQ2, agora os eliminados foram os dois carros da equipe áudio e os dois carros da Super Haas, com cola pinto no meio deles. Olha só que perigo, né? Além, é claro, de Jovem Alonso, que já tinha abandonado lá na primeira sessão. No SQ3, a gente dessa vez nem chegou a se iludir, porque a Mercedola já tratou de não dar chance para ninguém. No final, pole de Jorge Russo, com Antonelli em segundo por menos de 1/10. Aí a gente chega no sábado para a corrida sprint. As luzes vermelhas se apagam e, de forma surpreendente, Antonelli não apaga junto e consegue lembrar que é muito importante colocar o carro para frente. Não chega a ser assim uma super largada e tal, mas só dele não engatar o R de rapidão já é uma vitória pessoal, né? Lewis Hamilton, em contrapartida, executa mais uma vez a Ferrari largadas e passa Piastri, assumindo o quarto lugar. Algumas voltas depois, Antonelli chega para ameaçar a ultrapassagem em Jorge Russo. Ele se aproxima na reta uma vez, mas não consegue. Tenta de novo na chegada para a primeira curva, colocando o carro por fora, e recebe o prato especial da casa, indo parar na grama, cruzando a curva e quase acertando o carro do companheiro, que consegue manter a primeira posição. E logo depois, o Antonelli novamente tenta dar o mergulho maluco, travando completamente as rodas e passando reto pela grama. Agora não só passando Jorge Russo, como ainda perdendo o segundo lugar para Norris, que estava filmando tudo e adorando. A corrida acabou se resumindo a isso, com Antonelli no final tentando recuperar pelo menos o segundo lugar, mas mais uma vez fazendo cosplay de cortador de grama e voltando para a pista depois. Quando o Talibã Antonelli tá on, meu irmão, esquece, é entretenimento puro. Jorge Russo em primeiro, Norris em segundo e Antonelli em terceiro. Piastri ainda conseguiu recuperar o quarto lugar no final, com o Lewis Hamilton quase indo no muro dos campeões e perdendo até o quinto lugar para Leclerc. Alonso e Isaac Rajada abandonaram e Borboleto terminou em 12º, depois que Chico Pires, que terminaria num incrível 11º, foi punido e perdeu posições.
Aí, no mesmo dia, a gente foi para a classificação da corrida principal. No Q1 foram eliminados aquele mesmo grupinho de sempre. Os 2 carros da Cadillac Dinossauros, os 2 carros da Aston Martin, com a adição dessa vez de Albão e o seu busão, e também Ocon. No Q2, novamente os 2 carros da equipe áudio ficaram pelo caminho, assim como Lawson, Pierre Gasly, Comic Sainz e Berman, o Homem-Urso. E veja só você que dessa vez sem a presença do argentino. Ou seja, mais uma vez, galera, é cola-pinto no pessoal da frente. No Q3, a gente nem tinha muita expectativa de novo. O Norris até ensaiou uma resenha fazendo uma volta muito boa na primeira tentativa, mas aí o Antonelli tratou de baixar e depois o Jorge Russo veio para baixar ainda mais e fazer a pole mais uma vez no final de semana e mais uma vez no Canadá, a 3ª seguida dele nessa pista. Aí, finalmente fomos para o domingo. A previsão até o dia anterior era de muita chuva, mas como sempre, chegou na hora e não só não estava chovendo, como até a pista, que estava molhada mais cedo, já estava praticamente seca. Gente, é inacreditável esse fenômeno. Se a Fórmula 1 marcar uma corrida, sei lá, mano, dentro da floresta amazônica, ela vira o deserto do Saara, eu tô te falando. Mas, apesar disso, tanto a McLaren quanto a equipe áudio e a Cadillac Dinossauros estavam no grid de pneus verdes, com geral de pneus slicks. Será que eles sabiam de alguma coisa? Aí a gente vai para a largada. As luzes vermelhas se apagam. As luzes vermelhas se apagam. As luzes... Não vai apagar, gente, esse negócio, não? Acabou que o carro do lindo balde deu ruim no grid. E eles iam ter que tirar ele de lá. Aí a largada foi abortada. Todo mundo parou no grid de novo. Galera, dá mais uma volta aí, porque a gente não tirou o carro do lindo balde daqui ainda não, tá? Mas tudo bem. Na 3ª é quando vai. As luzes vermelhas se apagam e dessa vez apagam mesmo. E Norris já pula na frente direto para primeiro. Jorge Russo fica tão preocupado com o Antonelli que ele não só perde a liderança, como acaba perdendo também o 2º lugar para o italiano de qualquer jeito. Piastri, que já estava reclamando dos pneus intermediários antes da largada, não tem a mesma saída que o companheiro e acaba sendo ultrapassado por Lewis Hamilton de novo. Com a pista praticamente seca, no final ainda da primeira volta o Piastri já vai para os boxes e troca para os pneus slicks, assim como o Norris, que faz a mesma coisa na volta seguinte. Ou seja, um grande NT, ou seja, nem tentou aí para McLaren, equipe áudio e Cadillac Dinossauros com os pneus verdes, né? Quase que a ideia funciona. Foi no detalhe, faltou só chover. Com a corrida seguindo, já na 6ª volta, Jorge Russo faz a ultrapassagem em Antonelli e o italiano trava na freada e quase dá um pula pirata no companheiro, que fica com a primeira posição. E a brincadeira não ia acabar aí, porque mais 6 voltas depois, Jorge Russo erra na freada do grampo e é ultrapassado por Antonelli, mas faz a ultrapassagem de volta na reta e Antonelli ameaça um mergulho maluco por dentro na curva 1, mas mantém a posição. Enquanto o Piastri tentava se recuperar e cacetava o carro de Albão no processo, tirando o motorista do busão da corrida, Jorge Russo mais uma vez errou no grampo ao se defender e Antonelli foi para a ultrapassagem. Mas os dois chegam na freada praticamente juntos e o inglês consegue manter a liderança. Só que mais umas voltas e agora Antonelli finalmente consegue fazer a ultrapassagem e chegar em primeiro antes da última chicane. E aí quando a gente acha que agora a briga finalmente acabou, adivinha? Agora é a vez do italiano perder a freada no grampo e ser ultrapassado por Jorge Russo. Ele tenta se recuperar ao longo da reta e os dois mais uma vez chegam colados na chicane,
quase se acertando, com o Antonelli passando, mas por fora da pista, devolvendo a posição depois, mas sem deixar de reclamar no rádio, né? Com quase metade da corrida tendo rolado e os dois companheiros da Mercedola numa trocação franca e sincera, sem perder a amizade, que estava trazendo um forte entretenimento pra gente, o engenheiro de Jorge Russo passa um rádio para ele e fala: olha só, irmão, se ficar ruim aí para disputar com o Antonelli na pista, é melhor a gente resolver numa parada. O problema é que, aparentemente, o carro do Jorjão entendeu isso de forma, digamos, muito literal. Porque chegou na volta 30 e ele simplesmente disse: deixa comigo, chefe. Apagou completamente e parou no cantinho da pista. Fim de prova pro inglês, que tava pé da vida, saiu tacando as coisas do carro longe, luva no chão e tudo mais. Enquanto isso, o Antonelli, que deve ter passado pela cena do crime desejando que dentro do carro ele pudesse dar uma buzinadinha, agora respirava aliviado de não ter mais dor de cabeça pelo resto da corrida. Se a situação para o Jorge Russo antes da prova já não era ideal, agora estava pior ainda. Com essa briga sendo o principal entretenimento da corrida, depois disso, foi natural que as coisas dessem aquela amornada, né? Norris, com problemas no carro, abandonou e depois ainda tivemos Chico Pires também saindo da prova com o carro da Cadillac Dinossauro simplesmente se desmontando na pista. Bottas, nesse momento, estava na potente 16ª posição, até porque 6 pilotos já tinham abandonado, né? Mas pro final tivemos ali um peguinha bacana entre Lewis Hamilton e Verstappen, o Peixoto da galera, valendo a 2ª posição. O inglês tentou, até que fez uma bela ultrapassagem por fora na primeira curva. E aí, quando a gente acha que ele iria embora de vez, ainda acabou sofrendo um calorzinho do holandês na última volta, mas com as posições se mantendo assim mesmo. Mais uma vitória de Antonelli, a 4ª seguida, com Lewis Hamilton e Verstappen completando o pódio. Esse daqui foi o top 10 da prova, com destaque para ele, é claro. Colapinto na sua melhor posição. Lawson, Comic Sainz e Berman também conseguiram marcar pontos. Borboleto terminou em 13º e dava para ter marcado algum pontinho se a equipe não tivesse inventado aquela moda com os pneus lá no começo, né? E essa daqui é a situação do campeonato, com o Jorge Russo tendo uma missão ainda mais difícil para se recuperar. Mas vai saber, tem muito campeonato pela frente ainda, né? A Fórmula 1 agora vai ter uma semaninha de folga, que é o que eles estão mais tendo esse ano, né? É folga o tempo todo. E aí a gente volta depois para a potente procissão de Mônaco, que provavelmente vai ser uma das poucas chances de alguém que não é Mercedola levar uma corrida esse ano. Sim, eu tô falando com você, equipe do Pocotó. E tô falando também com você aí para deixar o like e se inscrever no canal. Beleza? A gente se vê. Um abração, valeu e fui!